Toda a glória pertence a Jesus. Glória a Deus, podeis assentar. Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus, muito bom. Acabamos de chegar de viagem, literalmente, nem fomos para casa. Significa que também não tomamos banho, que viemos de volta. Aliás, tomamos banho de manhã no hotel. Na quinta-feira nós estávamos em São José do Rio Preto, pregamos à noite. Na sexta-feira fomos mais 150 quilômetros para frente. Pregamos sábado de manhã, sábado às 9, sábado às 3, sábado às 8. E domingo, hoje encerrou às 9 horas da manhã. O pessoal queria que a gente ficasse agora à noite. E eu falei que por forças maiores eu não podia ficar. E nós saímos de lá exatamente meio-dia. Chegamos agora, viemos direto para o culto. E em Jales foi um congresso regional de jovens. Eu acho que ontem devia ter umas 1000 pessoas. Foi um tempo de muita glória, muita unção. Ontem, culto quase 11 horas da noite, jovens sendo tocados pela presença de Deus. A glória de Deus tomou o lugar. E foi maravilhoso o que Deus fez. Amém? E é bom a gente estar aqui. Quem já leu o nosso livro, irmãos? Nossa, é uma vergonha, gente. Quem já leu o nosso livro? Ah, não, irmãos. Queridos, esse é o nosso livro, é o livro da nossa casa. Você precisa ler isso aqui. Não é possível que o pessoal do Brasil vai estar lendo o livro e você não leu ainda. Tá certo que a gente também não divulga aqui, né? Tem esse também, né? Mas, queridos, esse livro tem abençoado a África, esse livro tem abençoado o Amazonas. Aí, alguns estão aí pensando, pastor, eu não sabia nem de livro. Esse é o primeiro de uma coletânea que vai sair. O nome da coleção é Redescobrindo a Minha Identidade em Cristo. E o primeiro, esse livro é Descobrindo a Minha Origem, Conhecendo a Minha Identidade. É um livro que está abençoando bastante pessoas. Então, se você ainda não leu esse livro, você pode procurar a Sheila no final, você pode adquirir. O valor desse livro é R$20 e você vai estar abençoando o reino. Amém? Leia, queridos. Só que eu não quero que você compre simplesmente por comprar. A ideia não é vender. A ideia é que você compre para que você leia. Nós já temos testemunhos de pessoas que lendo o livro foram curadas. Pastor, mas esse livro fala de cura? Não, esse livro fala de identidade. Quando a sua identidade é restaurada, automaticamente você é curado. Amém? Abre a tua Bíblia no livro de João, capítulo 1. Já que falaram de João nessa noite, Viviane falou de João, o Leonel falou de João. Vamos continuar, ou vamos começar em João. João capítulo 1. Depois que você abrir a Bíblia de João capítulo 1, olhe para mim. É importante nós descobrirmos a nossa identidade. Fisicamente, a nossa identidade está ligada ao nosso nome. A nossa identidade está ligada ao nosso nome. Quando alguém chama o seu nome, você responde, porque aquilo é a sua identidade. Então, o que caracteriza a sua identidade é o seu nome. Porém, por trás do seu nome, tem todo o seu comportamento. Por trás do seu nome, tem a sua maneira de viver, a sua maneira de agir. Tem as suas respostas, tem as suas formações, tem as suas deformações. Tudo isso está dentro da sua identidade. Todo mundo tem uma identidade. Por mais que seja uma identidade destruída, mas todo mundo tem uma identidade. Porém, quando nós nascemos de novo, quantos aqui nasceram de novo em Cristo Jesus? Quando nós nascemos de novo, nós recebemos uma nova identidade. Ou nós temos uma identidade restaurada. O pastor Leonel disse aqui agora que Deus é Espírito. João capítulo 4. A condição de Deus
é espiritual. E tudo que Deus faz é espiritual. A condição de Deus é uma condição no Espírito. E tudo que Deus faz, Ele faz através do Espírito. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito foi vivificado. O nosso espírito foi recriado. Irmãos, é muito importante nós entendermos isso. Porque uma coisa é a nossa identidade carnal. A nossa identidade humana. Outra coisa é a nossa identidade espiritual. Você pode perguntar, mas como era o homem antes da sua queda? Antes do pecado, como era o homem antes da sua morte? A identidade do homem antes da sua morte era uma identidade única, padrão. A sua alma expressava o seu espírito. Porque o homem é espírito, alma e corpo. Amém? O espírito é a essência do homem. O espírito é a parte mais nobre do homem. Eu não estou falando do Espírito de Deus, eu estou falando do espírito com letra minúscula, que é o seu espírito. O espírito é a parte mais nobre, porque é através do espírito que Deus fala. É através do espírito que Deus se relaciona. É através do espírito que Deus lida conosco. Antes, ou melhor, depois que o homem pecou, o homem passou a viver de rituais. Mas antes do pecado, o homem se relacionava com Deus, sem intermediários. E depois de Jesus, o homem voltou a se relacionar com Deus sem intermediários. Diga amém por isso. Amém? Isso é muito importante. Ninguém é intermediário entre você e Deus. Você tem ligação, conexão, você tem acesso direto ao Pai, através de Jesus Cristo. Nós podemos adentrar pelo novo e vivo caminho. Porém, quando o homem pecou, ele morreu, a sua alma desenvolveu uma identidade, através de vontades, intelectos e emoções. O homem passou a viver através da sua identidade, caracterizada por sua queda. Vamos ler João capítulo 1, versículo 12. No sábado de manhã, quando eu falei para os jovens, abra sua Bíblia no livro tal, eles começam a gritar. Eu levei um susto, gente. Falei, só pode ser batista mesmo. Você fala assim, abre a tua Bíblia no livro de João, eles falei alguma coisa errada aqui. Aí depois eu fui percebendo que todas as vezes que você mandava eles abrir a Bíblia, eles fazem festa, irmãos. Fantástico. A palavra de Deus precisa ser celebrada. A palavra de Deus precisa ser celebrada. Escute, se isso daqui não for a sua verdade, toda a sua vida será uma mentira. Se isso daqui não for a sua verdade, escute, se você não fundamentar e pautar a sua vida aqui, toda a sua vida estará sem fundamento. E tudo na sua vida corre o risco de cair. Porque a palavra de Deus é fundamento. Devemos amar a palavra de Deus. Diga para o seu vizinho, ame a palavra de Deus. Aleluia. Amém. João 1, versículo 12. Quantos acharam? Amém. Glória a Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos ler novamente o 12 e o 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João, na sua profundidade, está dizendo que os que nasceram de novo, não nasceram por vontade humana.
Não é a vontade da carne, não é a vontade do homem. O novo nascimento é a vontade de Deus. O novo nascimento não é fruto de uma mulher, da esposa dizendo ao marido, ou o marido falando à mulher, vamos ter um filho. Não, essa é a vontade humana. Abra a tua Bíblia no livro de Salmos. Salmo 51. Salmo 51. Acharam? Salmo 51, verso 5. Diz assim, o salmista Davi está dizendo assim: eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Algumas versões diz assim: em pecado eu fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Mais ou menos assim, ok? Ele está dizendo, desde que eu fui gerado em pecado. Por quê? Porque todos que nascem em pecado, e foram gerados em pecado. Por quê? Porque quem gerou tem uma natureza pecaminosa, ou tem um corpo contaminado pelo pecado. Porque se fosse de uma natureza pecaminosa, o cristão estaria fora disso. Por mais que o cristão não tenha mais uma natureza pecaminosa, e quando se fala da natureza cristã, está falando do espírito do homem vivificado. A nova natureza não é uma natureza física, é uma natureza espiritual. A nova natureza não anula o veneno da serpente no nosso corpo. Nós, presta atenção, nós fomos salvos no espírito, estamos sendo salvos na alma e seremos salvos no corpo. Nosso espírito foi salvo quando nós nascemos de novo. A nossa alma está sendo salva. Lucas 21, 19, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Então nós estamos perseverando para que a nossa alma seja salva. E o nosso corpo será glorificado. Amém? Todo ser humano, preste atenção, todo ser humano que nasce, o mais bonitinho que ele seja, ele nasceu em pecado. E em pecado ele foi gerado. Dá para entender isso? Ninguém nasce santo, porque foram gerados. O salmista Davi está dizendo, em pecado eu fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Você não precisa ensinar uma criança a mentir. Ela vai mentir em pouco tempo. Quantos já viram isso? Você não precisa ensinar a criança a fazer algumas coisas erradas. Com o tempo, aquilo aflora, aquilo vem à tona. Por quê? Porque faz parte da sua natureza. Faz parte da natureza dela. Filho de crente não é crente. O fato do pai ter nascido de novo, a criança está sendo gerada fisicamente, só há um novo nascimento, só há uma nova natureza a todos aqueles que receberam a Jesus Cristo e reconheceram a obra redentora no Calvário. Quarta-feira eu falei questão de leis, amém? Estavam aqui na quarta-feira, eu falei sobre leis, sobre estações. Existem coisas que Deus criou que são leis. Essas leis, elas são imutáveis. O dia é uma lei, a noite é uma lei. Você não precisa orar para escurecer, vai escurecer. Você não precisa orar para amanhecer o dia, vai amanhecer sem você orar. Porque são leis que Deus estabeleceu. Preste atenção, que é o que eu vou falar um pouco complexo. Deus estabeleceu leis no corpo da mulher e no corpo do homem. Dá para entender isso? Da mesma forma que o polo negativo com o positivo, ele gera energia. Quando o homem intimamente se encontra intimamente com a sua mulher, os dois polos têm um poder em si, que foi estabelecido por Deus desde a criação para gerar. Dá para entender isso?
que eu quero dizer com isso? Que Deus não é que Deus está fazendo um milagre para que a mulher engravide. Claro que Ele cura a mulher quando ela não pode ter filho, amém? Mas já existe uma lei estabelecida desde a criação, que quando o homem tivesse intimidade com a mulher, ela engravidasse. São leis. Por mais que quando Deus estabeleceu essas leis, o homem não tinha pecado, as leis não mudaram por causa do pecado. O pecado não mudou Deus, o pecado mudou o homem. Deus continua sendo o mesmo. Claro que Deus é soberano, amém? É claro que Deus tem controle sobre todas as coisas, amém? É claro que por mais que não está escrito na Bíblia, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. Não está na Bíblia, mas a soberania de Deus faz a gente crer nisso, amém? Ele está no controle de todas as coisas. Em cada criança, é por isso que nós somos contra o aborto, mesmo que seja fruto de um estupro. Porque Deus falou para Isaías: antes que te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei para o profeta. Ele está dizendo: eu tenho um projeto na sua vida antes de você nascer. Porém, as leis que Deus estabeleceu, elas cumprem por si só o seu propósito. Sim ou não? Ela cumpre por si só. Porém, João capítulo 1, versículo 13 diz: os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. Aqui não está falando do nascimento físico, está falando do nascimento espiritual. Os que nascem fisicamente, nascem em pecado. Mas os que nascem espiritualmente, nascem santos. Ah não, você não entendeu. Os que nascem fisicamente, nascem sujeitos a toda a consequência do pecado. Os que nascem na carne, eles nascem debaixo de tudo aquilo que Adão absorveu através da queda. O DNA físico é um DNA contaminado. O DNA físico é um DNA sujeitos às leis do primeiro homem caído, morto. Mas o homem nascido de novo está sujeito às leis de Deus. Abra comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Acharam? Romanos capítulo 8, versículo 2 e 3. Diz assim, Romanos 8, 2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, diga, em Cristo Jesus. Presta atenção, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, da morte. Paulo está dizendo à igreja de Roma, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, Paulo está dizendo, existe uma lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, existe uma lei do Espírito da vida para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, existe uma lei. Quando você fala de uma lei, você fala de algo que foi estabelecido juridicamente, assinado por autoridades, ok? E essa lei é válida em todo aquele território, amém? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, existe uma lei do Espírito da vida. Agora o que é que acontece? Te livrou da lei do pecado e da morte. Existe uma lei
do Espírito da vida em Cristo Jesus. Existe uma lei do pecado e da morte. O Antigo Testamento, as leis do Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento era para um povo morto. A lei do Espírito da vida é para aqueles que nasceram de novo. Deixa eu falar algo que a gente já falou várias vezes aqui. É muito importante que você entenda isso. Isso tem a ver com a sua identidade. Todos nós sabemos o que é uma embaixada. Uma embaixada dos Estados Unidos no Brasil está no território brasileiro, sim ou não? Porém, aquele território não é mais um território brasileiro, ainda que esteja no território do Brasil. Aquele território, não sei a dimensão dele geograficamente, ali dentro, por mais que esteja no Brasil, é um território americano. E dentro daquele território não se fala em real, se fala em dólar. Por mais que esteja no Brasil, não importa a crise que aconteça no Brasil, a embaixada americana não sofre com ela. Por quê? Porque eles vivem baseado na economia dos Estados Unidos. As leis que regem a embaixada americana não são as leis brasileiras, são as leis americanas. Se um americano cometer um delito no Brasil e ele entrar na embaixada americana, ele está protegido, porque as leis protegem ele. Ele está no território brasileiro, mas existe uma embaixada. Então, existem leis brasileiras que não alcançam as leis da embaixada. Existem leis dentro da embaixada que não alcançam as leis do Brasil. Quando eu nasci de novo, o Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. É como se eu vivesse no território brasileiro antes de nascer de novo, e tudo que regia a minha vida estava ligado às leis constitucionais brasileiras. Mas quando eu nasci de novo, eu fui estabelecido dentro da embaixada americana, e agora eu não tenho mais nada a ver com as leis do Brasil. Agora o que está regendo a minha vida são as leis americanas. Nada que existe na lei do Brasil pode afetar a minha vida. Ao nascer de novo, não importa o que aconteça no inferno, eu estou protegido, porque eu estou em Cristo Jesus. A lei, porque a lei do pecado e da morte foi cancelada pela lei do Espírito da vida. Quando você vivia no Brasil, havia doença que tinha direito sobre as tuas vidas. Havia maldições, havia pobreza. O diabo tinha acesso à tua vida, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Esse em é preposição primária, conotação de lugar, em Cristo, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Eu não abracei uma religião, eu fui colocado em uma nova jurisdição. E todas as leis que regiam a minha vida se tornaram ilegal, impotente, enfraquecida, sem direitos, ultrapassados. Deixa eu te falar, quantos aqui estão em Cristo Jesus? Não. Quantos aqui estão em Cristo Jesus? A doença é ilegal na sua vida. Por quê? Porque na embaixada do reino não tem doença. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado, da morte.
Tudo aquilo que tinha direito sobre a minha vida, perdeu. Tudo aquilo que tinha poder sobre a minha vida, perdeu. Uau, que tremendo isso! Abra comigo em Colossenses. Oh, Jesus, eu amo isso. Filipenses, Colossenses, capítulo 1. Irmão, você já deveria estar fervendo por dentro. Hoje nós vamos dizer para o diabo: capeta, escuta uma coisa. Você sabe que até isso que você está usando contra a minha vida é ilegal. Eu não faço parte mais do seu território. Eu não faço parte mais do seu chiqueiro. Escute, todas as leis que você tinha contra mim era quando eu fazia parte da sua jurisdição. Seu demônio, escute uma coisa: eu fui transportado. Uau, cara. Colossenses 1,13 diz: Ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e me transportou. Eu coloquei eu porque eu quero que seja assim. E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso 14: no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Você estava sujeito àquelas leis. Eu não era uma opção, você era parte daquilo ali. Mas volte para João, capítulo 1. Volte para João. Quantos estão entendendo isso? Isso é libertador, irmãos. Isso cura, o entendimento disso. Não precisa nem orar por você. Você já é curado. Por quê? Porque você se apropria do seu novo território. Eu nasci de novo. Ei. Se um americano for pego traficando no Brasil, ele não entrou na embaixada, a polícia brasileira pegou ele, ela vai processar ele? O que ela vai fazer? Vai deportá-lo. Por quê? Porque ele não é cidadão brasileiro. Existe acordo entre países. Mande para cá que ele vai ser julgado segundo as nossas leis. Quando o diabo pega você numa falha, quando ele pega você num erro, Leonel, Cleito, ele não pode fazer nada. Sabe por quê? Porque você precisa ser transportado. Eu não estou inserido nas suas leis, me transporte para o meu país. Me transporte para o meu país. Eu não vou ser julgado aqui. Eu não vou ser julgado aqui. E aí quando você é transportado para o seu país, o reino já te mandando, já te entrega um advogado. E ainda que o inferno, que é outro país, outro território, manda todo o processo de acusação. Tudo aquilo que te condenou no império das trevas, nas leis do teu reino, não te condena. Por quê? Porque as leis são outras. Vamos para Romanos 8, depois a gente volta para cá. Volta para Romanos 8. Uau, Jesus. Romanos 8. Isso é libertador, irmãos. Isso é libertador. Isso é libertador. Romanos 8, 1. Quantos acharam? Diga, a minha começa assim. Agora. A sua começa assim, não?
Então diga comigo, agora, não antes, nem depois. Diga agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O diabo te pegou no erro, mas você está em Cristo. O diabo quer te condenar, mas agora, nenhuma condenação há. Se não está em Cristo Jesus, tem condenação sim. Mas se você está em Cristo Jesus, não tem condenação. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Escute, a lei, diz Paulo, a lei não foi criada para os bons. Romanos 13, vamos lá, vamos para Romanos 13. Quantos estão entendendo isso? Romanos capítulo 13. Estão prontos? Diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, fazem o bem e terá louvor dela. Presta atenção, mantenha aberta. Só que quando o homem pecou, ele não tinha condições de fazer o bem. Romanos 7 diz isso. Ao querer fazer o bem, eu encontro o mal em mim. No pecado, o homem não tem condições de fazer o bem. E o bem que ele faz é o bem dele, não o bem de Deus. A lei, vamos continuar lendo. Versículo 4. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, tudo que o homem fazia fora de Deus era o mal. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Olha aqui, quando uma polícia te para, alguém aqui já foi parado por uma polícia para receber um elogio? O guarda parou você, não pediu nem seu documento, simplesmente perguntou seu nome. Qual é o seu nome? Você falou, sou o Júnior. Ele falou, eu só parei você para dizer o quanto você dirige bem. Parabéns para você. Olha, você é fantástico. Eu quero te dar uns pontos extra na sua carteira. Eu vou te dar uns bônus. Se você errar, alguém aqui já foi elogiado por um policial rodoviário. A lei não está para te elogiar, a lei está para te punir. A lei não foi criada para elogiar, a lei foi criada para punir. É por isso que quando ele te para, ele está buscando algum defeito, alguma falha, algum erro em você. Seja na tua maneira de conduzir, seja na tua documentação, seja no veículo, ele vai olhar tudo, não é isso? Ele não está lá para elogiar você, você é legal, gostei de você. Dá um abraço aqui, mano, você é fera demais. Não, a lei não faz isso, a lei te pune. Jesus não te pune. Eu preciso entender o que é uma vida na antiga jurisdição e o que é a vida no novo lugar que eu estou. Podemos ter nascido de novo e ter uma mentalidade totalmente, uma identidade totalmente a antiga jurisdição. Podemos ter comportamento de justiça própria. Podemos ter comportamento, queridos, de justiça própria, de condenação. Nós podemos ter uma mentalidade de direitos por obras. Tem gente que está esperando fazer tudo certinho para Deus abençoar. Não.
Ele fez o que você não podia fazer. Ele assumiu o teu lugar. Um país pode punir e pode exercer sobre ele todas as suas leis. Porém, quando o cidadão é de outro país, se houver um acordo pré-estabelecido entre as duas nações, ele tem que ser deportado. Você está entendendo isso? É a nova vida. Eu recebi uma nova condição. O que rege a minha vida não é a Constituição do Brasil. O que rege a minha vida não é a alta do dólar. O que rege a minha vida não é se existe um vírus aí pegando todo mundo. O que rege a minha vida é a Constituição celestial. E eu tenho que me posicionar dentro daquilo que é a minha Constituição. Não. Doença, você não faz parte do meu país. Não, você não faz. Pobreza, você não faz parte do meu país. Eu não tenho nada a ver com você. Meu país não está em crise. Eu sei que para alguns é difícil entender isso, porque nós estamos inseridos em tudo isso. A nossa mentalidade ainda não foi renovada. Não. Eu não estou inserido, irmãos, nas maldições do inferno, nas suas artimanhas. Eu não estou inserido na contaminação do pecado, não. Eu estou inserido no reino de Deus. Eu nasci de novo, não pela vontade da carne, não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Existem homens na Bíblia que foram admiráveis. Por exemplo, quando nós olhamos para Daniel, nós achamos fantástico, e ele é de fato fantástico, amém? O homem teve revelações tremendas, um homem que não se contaminou. Daniel orava quantas vezes por dia? 3 vezes ao dia. E a gente diz, uau! O apóstolo Paulo chega e diz, orai sem cessar. Daniel orava 3 vezes por dia, a gente diz que fantástico. Paulo chega e diz, orai sem cessar. Existe outra dimensão para aqueles que nasceram de novo. A questão não é se eu estou orando 3 vezes ao dia. Eu não fui chamado para orar 3 vezes ao dia. Eu fui chamado para viver uma vida de oração. Por quê? Porque o meu espírito está conectado com o Espírito de Deus. Eu estou nele e ele está em mim. Ah, pastor, cuidado com retaliação. Que retaliação? Isso é mentalidade religiosa. Eu faço parte de outra jurisdição, capeta. Os que são nascidos de Deus, o maligno não toca. Simples assim. Eu não faço parte do seu reino. Eu não tenho nada a ver com você. E você não tem nada a ver comigo. Essa é a nova vida. Essa é a nova vida. Você pode se levantar nessa noite e se apropriar da Constituição dos céus. Você pode se levantar a partir de hoje e dizer, nunca mais você vai me enganar com as suas leis. Nunca mais você vai me enganar com as suas mentiras. Pastor, eu tenho uma vizinha que está fazendo uma macumba para mim. Deixa ela gastar dinheiro à toa. Pastor, eu acordei, tem uma macumba na porta da minha casa. O que é que eu faço? Lava a calçada, joga essa porcaria fora. Eu estava jantando com a Marinês e o Everaldo uma vez. E me ligou um pastor de outro estado. Falou, pastor, eu estou desesperado. Eu falei, o que foi que aconteceu? Ele falou, eu tenho uma vizinha que é macumbeira. Eu falei, certo, e daí? Ela acabou de jogar uma macumba
no meu quintal. Ela jogou pelo muro. Falei, você tem certeza que foi ela? Tenho, pastor, certeza, ela é macumbeira. O que eu faço? Falei, joga de volta no quintal dela, a macumba é dela. Pastor, o senhor subestima o diabo. Não, subestima não. O que você subestima é a obra do Calvário. É o que Jesus fez por mim. Escute, não é que crente tem que ter vida melhor. Não é que crente tem que... Não é que tem que viver. É que ele já tem uma vida superior. Não é que ele tem que ser melhor. Não, é porque a constituição da vida dele é outra. Porque quando você chega no lugar, o reino está chegando. A vida está chegando. Qual era a ideia de Jesus quando ele começou dizendo, eu sou a luz do mundo? Mas ele não parou por aí. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Quando você chega no lugar, quem estava perdido passa a enxergar o caminho. Quando você chega no lugar, quem estava enfermo pode ter esperança de cura. Pastor, mas eu não curo ninguém. A vida que está em você cura. A vida que está em você é poderosa. Ah, se a igreja entendesse isso. A pastora quer a faculdade, é o inferno. Então está pronta para acontecer um avivamento. Está pronta para acontecer um avivamento. Ah, irmãos, aonde você chega, os céus está chegando. Você é uma embaixada do reino. Você é uma embaixada do reino. A igreja precisa entender. Eu não tenho nada a ver com doença. Eu não tenho nada a ver com maldição. Eu não tenho nada. Eu tenho que quebrar a maldição hereditária. O que Jesus fez na cruz do Calvário, irmão? Me ajuda. Ele se tornou maldito para que não houvesse maldição sobre a minha vida. Não importa o que eu estou passando, a verdade é o que Deus diz. Eu sou bendito, eu sou bendito. Pastor, o meu corpo está doendo. Isso não é a verdade do seu país. Efésios capítulo 5. Oh meu Deus, aleluia. Desculpa, gente, não é Efésios, é Gálatas, perdão. Gálatas capítulo 5, perdão. Gálatas 5. Acharam? 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, capítulo 5. Jesus nos ajuda a entender isso. Que cada crente aqui nessa noite possa entender isso. Que cada um de nós possamos entender essa verdade acerca de quem nós somos em Cristo, da nossa identidade em Cristo Jesus. Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é uma verdade que está sendo pregada. Por isso, Senhor, que haja libertação de enfermidade, de doença, de maldição, em nome de Jesus Cristo. Eu ordeno, diabo, você não tem poder sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento. Você é ilegal. Efésios, Gálatas capítulo 5, versículo 25. Gálatas 5, 25 diz: se vivemos no Espírito. Quantos aqui receberam vida no Espírito? Quantos aqui receberam vida no Espírito? Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Se vivemos no Espírito, Paulo está dizendo que é possível ter uma vida espiritual e andar na carne. Quando você lê 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 3, você vê Paulo chamando eles de carnais. Eles tinham nascido de novo, mas andavam segundo as suas paixões. Você está entendendo isso? Porém,
Paulo está dizendo, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Você pode andar na carne, mas quem nasceu de novo não é chamado para andar na carne. Foi chamado para viver no Espírito. Vamos ler um pouquinho antes. Vamos ler a partir do versículo 16, capítulo 5. Quantos estão entendendo isso? Quantos estão entendendo isso? Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Perceba que Paulo está dizendo que se eu ando no Espírito, eu não satisfaço a concupiscência da carne. Não é que eu faço uma coisa e deixo de fazer outra. Não, é que quando eu faço uma coisa, a outra coisa é anulada. Amém? Não é que eu começo a fazer uma coisa e deixo de fazer outra. Escute, evangelho não são regras. Evangelho não é o que eu faço. Evangelho é uma vida que eu recebi. E essa vida gera em mim ações, comportamentos. Pastor, eu estou orando para ser espiritual. Resposta errada. Quem é espiritual ora. Pastor, eu estou lendo a Bíblia para mim ter conhecimento. Você não lê a Bíblia para ter conhecimento. Conhecimento você tem na escola. Você lê a Bíblia para ter revelação. Amém? Não é para ter informação. O que vai mudar a tua vida não é a letra, é o Espírito Santo trazendo vida sobre a letra na sua vida. Verso 17, porque a carne milita contra o Espírito milita contra a carne. Só tem essas guerras quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo, não tem o Espírito militando contra a carne. Mas quem nasceu de novo tem uma guerra, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito. Quantos aqui são guiados pelo Espírito? Mas, vírgula, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob. Lembra de Romanos 8, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei, do pecado e da morte. Paulo está dizendo, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei da morte. Verso 19, ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como outrora já vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. 22, mas... olha o mais aqui, gente. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra, se eu estou vivendo no Espírito, eu estou manifestando o fruto. E contra essas coisas não há lei. Quando eu estou vivendo no Espírito, nenhuma lei do inferno tem poder sobre a minha vida. Quando eu estou andando no Espírito, nenhuma artimanha do diabo tem poder sobre a minha vida. E qualquer coisa que ele planeje por ser ilegal, mentiroso, acusador, inimigo, você pode se levantar e dizer, não, pode parar. Eu sei quem eu sou. Eu conheço os meus direitos. Eu estou em Cristo Jesus. Não, diabo, você não tem condições em mim. Você está entendendo isso? Isso não faz parte da minha jurisdição. Deixa eu te falar uma coisa, o ódio não faz parte da sua jurisdição. As fofocas não fazem parte da sua jurisdição. O pecado não faz parte da sua jurisdição. A mentira, o divórcio não faz parte da sua jurisdição.
O adultério não faz parte da sua jurisdição. Não faz parte. Isso não faz parte do meu reino. Isso não faz parte do país onde eu nasci. Você nasceu aonde? No reino de Deus. Eu nasci de novo. Eu tenho uma nova vida. Diga, eu tenho uma nova vida. Diga, eu tenho uma nova vida. No meu primeiro nascimento, eu nasci em pecado. E em pecado me concebeu minha mãe. Mas no meu segundo nascimento, eu nasci santo. Você já viu uma criança que nasce com a doença? Acontece muito isso, não acontece? Por que aconteceu isso? Não sei, genética. Não é assim que diz? Má formação. Nós somos gerados em quem? Nós somos gerados em quem? Em quem que nós somos gerados? Diga, em Cristo. Nós somos gerados em Cristo. Será que existe má formação? Será que existe alguma doença genética? Por que ele nasceu assim? Problema genético. E um demônio pergunta para o diabo maior: por que ele vive assim? E o diabo diz: é genética. Por que ele vive curado assim e a doença não pega nele? E o capeta diz: é genética. Por que ele não traz nenhuma doença hereditária? É genética. Ele tem o DNA do pai dele. E o pai dele é curado. Por que ele vive abençoado assim? Genética. Irmãos, preste atenção, não confunda o evangelho da prosperidade com o evangelho da prosperidade de Cristo. Pronto, pastor, o senhor falou a mesma coisa. Não. Esse evangelho meleca da prosperidade é troca, é barganha. O evangelho da prosperidade de Cristo: eu sou o que eu sou, não pelo que eu dou, mas porque Ele me deu. Pastor, o senhor crê no evangelho da prosperidade? Creio, no de Cristo eu creio. O que eu não creio é troca. Não é troca, irmãos. Não é troca. Então por que eu tenho que dar? Genética, irmãos. Por que você tem essa mania de dar, de ser doador? Genética, irmão. Meu pai tem mania de dar tudo. Ninguém que anda nele é avarento, irmãos, porque não faz parte da natureza. Tanto é que Paulo liga a avareza à idolatria. Todo avarento é idólatra. E todo idólatra é avarento. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Diga comigo, quem ama é doador. Simples. Pastor, o que eu tenho que fazer? Nada. Qual que é a receita? Nada. É só você se posicionar dentro da sua jurisdição. Eu sou assim. Você está entendendo isso? Uma coisa era a minha identidade caída. Outra coisa é a minha nova identidade. Eu fui gerado em pecado me concebeu minha mãe. Mas eu fui gerado de novo. 2 Coríntios 5,17. Assim, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Diga, tudo se fez novo. Eu nasci de novo. Não tem nada da outra vida nessa nova vida.
Pastor, mas nossa alma, ela está em processo de renovação, sim. Por isso que eu não devo acreditar nela. Eu tenho que acreditar na minha nova natureza. Eu tenho que acreditar no que a palavra de Deus diz. Eu tenho que acreditar no testemunho espiritual, no meu espírito. Deus colocou o Espírito Santo dentro de você para te guiar a toda que verdade da terra? A verdade da sua alma? A verdade da dor que você sente? Não, a verdade dos céus. Regi, por favor. Eu me sinto tão bem. Quando você acordar, quando você acordar, você pode colocar um sorriso no rosto e dizer: bom dia, Senhor. Está muito bem, obrigado. Irmãos, a gente precisa começar a fazer um treinamento intensivo aqui dentro. A gente precisa tirar uns momentos do culto para ensaiar, para treinar, rir. A gente precisa aprender a rir. A alegria do Senhor é a minha força. Por que você consegue rir no meio das guerras? Porque eu sei o que a minha jurisdição diz. Por que eu posso me alegrar? Porque eu já li o final do livro, irmãos, e no final tem festa. Não, eu não posso obrigar você a viver o que eu falei aqui hoje. Você já viu falar de culto de libertação? Já, sexta-feira da libertação? Pois é, hoje foi o culto da libertação. Convido os irmãos para um culto de libertação no domingo, irmãos. Culto forte de libertação. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sabe o que é que deve acontecer com você nesse momento? Se regozijar. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Se coloque de pé onde você está, por favor. Não vá no banheiro agora, não saia não. Erga as tuas mãos aos céus. Encontre razões dentro de você para agradecer ao Senhor. Vamos lá. Não, é você, não sou. Agora é cada um. Vamos lá. Oh, vamos lá, vamos lá. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá me afastar do teu amor? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá me afastar do teu amor? Ah, Jesus. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Vamos! Por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Vamos! Celebre a sua nova vida, a sua nova natureza. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem poderá me afastar do teu amor? Quem nos separará do amor de Cristo?
Cristo, quem poderá me afastar do teu amor? Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem morte, nem vida, potestades, nem o presente ou o futuro, homem, algo não poderá nos separar do teu amor. Nem morte, nem vida, potestades, nem o presente ou o futuro, homem, algo não poderá nos separar do teu amor. Nem morte, nem vida, potestades, nem o presente ou o futuro, homem, algo não poderá nos separar do teu amor, Jesus. Jesus. Olhe para mim, olhe para mim. Presta atenção. Se você estiver no lugar, chegar um americano, você conhece? Você sabe que ele é americano? Sim ou não? Chegou um americano, começou a conversar. Você vai saber que ele é americano? Por quê? Ele fala inglês. E se ele tentar falar com você, você vai entender ele? A maioria da gente não vai entender. Se chegar um japonês, tem gente que falou mais ou menos. Uau. Isso é revelação, irmão. Você identifica que ele é japonês? Pelo jeito dele, não é? O que você acha que acontece quando você chega no lugar de trevas? Tem um texto na Bíblia que diz mais ou menos assim, eu não vou saber falar direito, mas diz assim: quando perguntarem de onde são esses, eles dirão, esse nasceu lá. Quando você chega num lugar, um demônio pergunta para o outro assim: você sabe de onde que ele é? Ele fala: sei. Esse é dos céus. O Deus que faz o cego ver está passando por aqui. Está passando. Vamos, solte a tua voz com alegria no teu coração. O Deus que faz o surdo ouvir silencia o medo em mim. Silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti. Diga, vamos! Sim, eu creio Vamos! em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Isso! Isso! Sim, eu creio em ti.
Deus do sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, Vamos! vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, oh, Deus do sobrenatural, aleluia. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio, se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que faz o forte bem, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres. Aquele. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus do sobrenatural. As vozes! Se eu creio em ti, Vamos! Pega as suas mãos! Pega as suas mãos! Deus do sobrenatural. Chacalabaçome calabaé! Se eu creio em ti, Se eu creio! se eu creio em ti, Louvado seja o teu Deus nome! do sobrenatural. Se eu creio! Se eu creio em ti! Se eu creio em ti! Deus do sobrenatural! Vamos! se eu creio em ti, se eu creio em ti,
Deus do sobrenatural. Eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Escute, nesse momento, nós vamos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que nós já somos nele. Por exemplo, se você está passando uma crise financeira, nesse momento você vai agradecer a Ele porque você é próspero. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor me prosperou. O Senhor me deu riquezas no espírito, na alma e no corpo. Se você foi diagnosticado com uma doença, você vai erguer as suas mãos e por alguns instantes você vai declarar: Senhor, obrigado porque o Senhor me curou. No meu novo nascimento não existe doença. Escute, queridos, existe uma lei de vida sobre a sua casa. Se a sua família não é salva, a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus. Isso é uma lei. E será salvo tu e a tua casa. Será salvo tu e a tua casa. Vamos lá. Enquanto o instrumento toque, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Vozes, declare. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Quantos creem no Senhor? Aí ela vai correr, babaiê. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Novamente, novamente, outra vez. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do Novamente, sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural.
Mais uma vez, mais uma vez. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Os céus têm problema? Na sua jurisdição tem problema? Então, a partir de hoje você não fala problema, você fala solução. Chega de rodinha lá no serviço falando de problema, chega. Você não é deste mundo. Ei, no céu se fala de doença? Então você não fala minha doença, minha diabetes, está repreendido. Sua é a cura. Não fale falta. Nos céus tem falta de alguma coisa? Então a sua linguagem, no seu país não tem falta. Esse mês eu acho que não vai dar. Quem falou isso para você? Mentira, Satanás. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Eu sou próspero, você é próspero. Nós precisamos, não é cumprir regras, nós precisamos aprender a viver a nova vida. Aprender a viver uma nova vida. Irmãos, eu tenho certeza que alguns têm percebido isso. Eu fiquei 10 dias fora, cheguei terça-feira, na quarta, tinha um ambiente de glória neste lugar, fora do comum. Mesmo quando eu estava fora, viajando, a Andréia me falou de cultos sobrenaturais. Escute. 1º de dezembro do ano passado, nós colocamos essa igreja para orar de uma forma qual ela nunca tinha orado. E se vocês prestarem atenção, hoje está fazendo 7 meses, Marcelo? Hoje é dia 1º. 7 meses de 1º de dezembro para cá, isso? 7 meses. É a mesma igreja? Não, pode ser assim, é a mesma igreja? Não. As águas estão subindo. Essa mensagem que você ouviu aqui e outras que você tem ouvido, não só por mim, são mensagens libertadoras. Quando a pessoa entra num ambiente como esse, é um ambiente de milagre, é um ambiente de boas novas. Nós não falamos nessa noite o que o diabo faz, nós falamos nessa noite o que Jesus fez. Os milagres estão dentro de você, a vida de Deus está dentro de você. Nós não vamos pregar um evangelho de manipulação. Você é livre, você é livre. O Filho te libertou, você é livre, você é livre, você é livre. Seja feliz, desfrute do seu casamento, desfrute dos seus filhos, desfrute de uma nova vida. Escute, o diabo não vai te matar com essa doença, porque você nasceu de novo. Eu louvo a Deus por aquilo que as águas estão subindo. A igreja brasileira precisa de uma mensagem de alegria, de felicidade. Precisa ouvir as boas novas. Você vai ver o que Deus vai fazer nos próximos meses. Você vai ver o que Deus vai fazer nos próximos meses. Ah, Pai. Nós temos um pedido de oração aqui antes de nós encerrarmos. Orar pela Ana Júlia de 13 anos que está desaparecida. Irmãos, você já prestou atenção? Pode acender a luz, obrigado, Fernando. Você já